Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, a gente vai falar sobre a 25ª lei dessa série 33 Leis Espirituais do Universo. Essa 25ª lei é a lei da gentileza. E essa lei é uma lei poderosa, né? Quando a gente pensa sobre gentileza, né? Tem tanta coisa que a gente pode dizer, na verdade, a gente pensa até no adjetivo, né? Gentil. O que que é uma pessoa gentil? Uma pessoa que, na verdade, ela oferece, né, o trabalho dela, ou mesmo aquilo que ela tem de bom interiormente falando, para ajudar outras pessoas, né? Então, para começar aqui o nosso podcast, a gente quer primeiro trazer a etimologia, né? Etimologia é o estudo das palavras. Vamos lá, da onde que vem essa palavra, né? Gentileza. Gentileza vem do latim, né? Gentilis, né? Que aí no caso representa a mesma família, o mesmo clã, né? De gens, né? De gens, que significa grupo de famílias definido no início da formação de Roma. Quando a gente fala do início da formação de Roma, a gente tem que falar que Roma era uma cidade, né? Então não era nem a República Romana, aliás, antes da República Romana existia, né, o que a gente hoje pode dizer como se fosse uma nacionalidade romana, depois vai ter a República Romana, depois o Império Romano, né? Então, aquelas famílias que pertenciam, né? Então, nesse caso, até uma ideia de nobreza, uma ideia de tratar bem, né? Quem, na verdade, faz parte desse grupo. Então, se você for pensar, não tem nada a ver, né, com o que a gente está falando aqui de gentileza. Então, se a gente pegar a verdadeira origem da palavra gentileza, tem a ver com esse grupo de pessoas, né, os quais fizeram a fundação, né, do que a gente entende como Roma, não só da cidade, né, eu quero dizer aqui no caso de tudo que a gente identifica hoje como romano, né, basicamente até que deu origem ao que você vai ver nos filmes, documentários, às vezes até mesmo histórias, né, dos romanos, mas neste caso especificamente falando, narra essas famílias. E como não tem nada a ver, né, se a gente pensar, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que na verdade a gente trouxe esse conceito, né, de proximidade das pessoas. Na verdade, você ajudar outras pessoas. Até a gente trabalhou isso na lei da caridade, até que você vai desmistificar muita coisa aí que não tem nada a ver com ajudar as outras pessoas. Eu quero focar nessa lei da gentileza no sentido dessa proximidade que você tem desses grupos sociais, grupos que são de relacionamento, vamos dizer assim, parcerias, né? Parcerias de negócio, parcerias, no caso, tem a ver parcerias amorosas, né? Que nesse caso seriam seria a pessoa amada, ou a sua esposa, marido, né? Namorado, namorada, noiva, noivo. Tem a ver, por exemplo, com o seu círculo de amizades. Pode ser virtual ou mesmo, né, presencial. Tem a ver com o seu círculo de colegas de trabalho também. Então, essas pessoas que fazem parte do seu círculo, né? Então, o círculo não tem começo, nem meio, nem fim. Quem são essas pessoas, né, que fazem parte desse, que a gente pode dizer, desse círculo de relacionamentos, né? Elas têm qualidade no quesito de te ajudar, por exemplo, a alcançar os resultados que você gostaria de ter, ou na verdade você imagina mais elas trazendo os problemas deles, para você resolver, e na maior parte das vezes, ao invés de você se sentir melhor, né? Então, assim, o que que você se sentir melhor? Pô, você fala com a pessoa, você sabe que, na verdade, toda vez que você conversa com aquela determinada pessoa, você fica com energia lá em cima, né? Você consegue, por exemplo, às vezes até mesmo refletir, vamos pensar, raciocinar, né? Eu estava lembrando do verbo raciocinar melhor, entender a sua situação, ou mesmo se você está recebendo como se você fosse psicóloga dos outros, sabe? O arquétipo, no caso, que eu estou usando, né? Uma forma pejorativa no sentido de ilustrar esse exemplo. Então, basicamente, você tá só recebendo energia negativa e depois você fica meio mal, sabe? Meio carregada, meio carregado. E na maior parte das vezes isso. Sabe assim, quando acaba seu dia. Não sei, né, se você tá tendo uma situação assim, mas das situações que acontecem assim, né? Já aconteceu comigo várias vezes, mas com pessoas próximas, até mesmo alunas, alunos aqui, clientes, a gente percebe que muitas vezes, né, o que acontece é você serve de como se fosse uma ilustração, mas didaticamente, aquele saco de boxe, sabe? Que a pessoa vai lá, pega a luva de boxe, começa a bater, bater, bater. Basicamente é você. Você só recebe essa energia negativa, essa frequência vibracional baixa, e aí, no caso, depois. A pessoa não tá nem assim, preocupada, né? Com o que tá falando pra você. Só tá descarregando. E esse descarrego energético, vamos dizer, vibracional, faz com que, na verdade, você
perca seu dia, né? Por exemplo, até você fica meio mal, doente, às vezes você pode ficar sentindo, sabe? Você pode bocejar, você pode sentir assim, sabe assim, fisicamente deficitário. Então, faltou alguma coisa, tá faltando alguma coisa, tá faltando uma energia aí que eu podia ter, né? Então, isso seria, por exemplo, o contrário de gentileza, né? Gentileza narra, né, pegando um pouco da verdadeira origem da palavra gentileza, narra o quê? Essas pessoas que tinham um círculo, né, de Roma, né? Se a gente pensar, Roma, ela conquistou, né, muitos territórios, vários, por exemplo, os povos, e também aprendeu com os outros povos, né? A gente tem ali o período helenístico, que vai acontecer quando o que a gente entende como Roma vai dominar o que hoje a gente conhece como Grécia, mas naquela época não existia nenhuma Grécia, né? Como não existia China, o pessoal, né, conceitua o mundo de outrora, antigamente, como se fosse o mundo de hoje. Não é assim que as coisas funcionam. Mas com a introdução de caracteres, atributos, a história grega, você vai perceber que o panteão romano vai mudar. Então, você vai ter Zeus, vai ter Júpiter, né? Você vai ter, por exemplo, Hermes, você vai ter Mercúrio e assim por diante, né? Afrodite, Vênus. A gente usa até nos planetas, né, os nomes dos deuses romanos, deuses gregos. Então não está tão fora da caixa, né, o que a gente está falando aqui. Por que eu quero dizer isso? Porque quando você está com pessoas que estão na mesma vibe que você, talvez você tenha essa dificuldade atualmente, né, de achar essas pessoas. Isso que seria eu vou colocar aqui como se fosse um desafio da gentileza. O desafio da gentileza nesse dia de hoje, que você está escutando, me ouvindo, me assistindo, me sentindo agora, é você trazer essas pessoas que existem, né? Eu não sou tão especial e você não é tão especial assim. O universo ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é expansão. E existem maravilhosas pessoas lá fora, né? Aí, por exemplo, dentro do seu celular que você pode acessar para conversar com outras pessoas que também têm as mesmas dificuldades que você. Se elas têm as mesmas dificuldades que você, elas também têm as mesmas, procuram, né? Digo, as mesmas soluções que você. Mas ao mesmo tempo, elas estão na mesma frequência, né? O grande lance é que eu gosto de usar o adjetivo sedutor, né? Então, a tragédia é sedutora, a dor é sedutora. Você ouvir alguém reclamando é sedutor, né? Você vê, por exemplo, na rua, as pessoas às vezes param, né? Tem um acidente, né? A pessoa para pra ver. Tipo assim, às vezes você piora a situação, por exemplo, daquela pessoa, ela ser bem atendida, ou mesmo ela poder ser atendida, às vezes por um socorro, né? O bombeiro, sei lá, não ambulância. E aí muitas vezes o que acontece com você. Você, como aprendeu também, programaram você que tragédia dá Ibope, né? Isso é verdade. Por isso que até hoje jornal de televisão, jornal físico, mídia, imprensa tem tanto poder, porque ainda as pessoas reverberam energias baixas. Energia baixa atrai energia baixa, é normal. Só que aí que tá o desafio da gentileza que eu quero propor para você no dia de hoje, é você reverter isso. E logicamente você vai ser a ovelha negra da família, no sentido de as outras pessoas vão falar: pra que você tá fazendo isso? Né? Pra que na verdade você tá buscando. Não, o mundo é ruim mesmo. Aí vai falar da nacionalidade: o Brasil é isso, os Estados Unidos é aquilo, Japão, Moçambique, França. Começam a falar o quê? Que ó, por causa do país, então não existem pessoas boas. Não significa, isso não existe, sabe? E aí o que acontece com a maioria das pessoas ao invés de sair da matrix mental, ao invés de se libertar de verdade, elas já estão aprisionadas. E elas querem te aprisionar também, porque você não pode ser o do contra, você não pode pensar por si mesma, por si mesmo. Mas espera aí, tá escrito, a gente pode dizer na pedra isso? Ou você tem toda a autonomia, a liberdade, porque a liberdade tá dentro da lei natural, né? A gente pegar o esoterismo, ocultismo, gnose, o estudo das antigas civilizações, o seu corpo é seu, a sua mente é sua, o seu espírito é seu. É uma propriedade tua. Ninguém tem propriedade sobre isso, é você. Por isso que você é um ser espiritual completo. Você não está procurando sua cara metade. Não, você já é completo. Né? Você se complementa. Por isso que essa lei da gentileza ela é profunda, ela não é superficial. Por isso que ajudar os outros não é gentileza, não tem nada a ver com o que a gente está trazendo para você. A gente meio que está trazendo essa quebra de paradigma para você começar, se você está iniciando nesse caminho de aprendizado, a você sair dessa caixa
Se você já tem uns estudos mais avançados, e você é o que? A permanecer e avançar, sempre evoluir e também trazer pessoas, até mesmo para ouvir aqui o nosso podcast, curtir os nossos vídeos, entrar aqui como nosso aluno, aluna, dentro da Academy, em outros cursos, enfim. Mas o grande lance, a proposta aqui de trazer esse tema é para você o quê? Abrir sua mente, né? E logicamente, para abrir sua mente, às vezes você precisa de uma ajuda. E por causa disso, tem um link aqui na descrição, o primeiro link, que vai ser um treinamento nosso aqui, que vai te ajudar em relação a você abrir a sua mente, reprogramar o seu subconsciente, porque às vezes está tão fechado, eu posso dizer, foi tão contaminado, sabe, pelo que o que tá lá fora, vamos dizer assim, que na verdade você está precisando de ajuda. Basicamente é só rolar aqui para baixo, clica lá que você vai ter mais informações sobre esse treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.